Com a sua capacidade, com a sua habilidade, você vai viver o natural. Mas com a sua fé, você vai viver o sobrenatural, que é o que Deus tem com você. Vamos lá. A mensagem para nós, daqui a pouco nós vamos orar e profetizar fortemente sobre o nosso mês. Mas diga comigo assim, de força em força, de vitória em vitória, de glória em glória. Vamos completar? Diga assim, sempre uma glória maior. É isso. De força em força, de vitória em vitória, e sempre para uma glória maior. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 13. Nós vamos ler o versículo 13 de Coríntios. Queridos, é importante que você entenda que, na presença do Espírito Santo, a cura, a solução, é assim, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Uma mensagem que nós falamos ontem. A partir do momento que nós vemos o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor, pessoas vencendo, pessoas rompendo, pessoas crescendo, vivendo grandes transformações em suas vidas, Deus restaurando, Deus curando, Deus prosperando, levantando os pequenos, prosperando as pessoas de todas as formas. Acabou a desculpa. Acabou a desculpa. Nós já não temos mais. A partir do momento que nós vemos, precisamos olhar e dizer assim, Deus não faz acepção de pessoas. O que eu preciso entender? O que eu preciso fazer que eu ainda não tenho feito? Qual a resposta que eu preciso dar? Porque nós aprendemos que o Senhor cura tudo. Ele cura corações feridos, disfunções familiares, alma, nos dá visão, nos ensina a administrar nossas vidas, administrar as finanças, nos dá sabedoria para conduzir o casamento, a família, os negócios. A cura traz cura ao nosso espírito. Então, nada é mais forte do que o Senhor, nada é mais forte do que sua palavra, quando entra com revelação dentro de nós. Então, preste atenção, cada reunião tem pessoas, fichas caindo, chaves virando, o entendimento entrando, e resultados, realidades sendo mudadas. Então vamos lá. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Diga comigo, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Diga comigo, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. O Senhor, Ele passou por essa terra, Ele andou nessa terra como eu e você. 100% homem, mas também 100% Deus.
Foi nos dado o Espírito de Deus para vencermos, suportarmos. Tudo é muito calculado por Deus. Às vezes a gente fala assim, eu não estou aguentando mais. Mas não veio nada além do que a gente possa suportar. Não vem nada acima, além do que nós podemos suportar. Deus sabe o nosso limite. Deus sabe o seu limite. Mas a questão é, aprenda uma coisa. Se você quer muito, você vai ter que aprender a dar as respostas certas e dar muito a Deus. Você vai ser testado. Você vai ser provado. Porque nós somos provados e aprovados. Quando eu digo assim, eu não estou suportando mais, o escape está chegando, a saída está chegando. Agora, tudo isso são treinamentos para nós. Leia aqui comigo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Diga a palavra comigo, Jesus insistiu. Insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Diga a palavra comigo, para o outro lado. Por que para o outro lado? Viver, fazer, realizar coisas novas. Sair do lado de cá e ir para o lado de lá. Experiências novas. Desafios novos. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Diga a palavra assim, ó, ao anoitecer. Tá. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, diga comigo, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Então preste atenção numa coisa, olha aqui para mim. Quando Jesus despediu os discípulos e insistiu para que eles fossem para o outro lado, era o cair da tarde. Se nós mudarmos o livro, vai mostrar que Jesus, quando Jesus veio caminhando sobre as águas, era a 4ª vigília da noite. Como é que são divididas as vigílias? Primeira vigília, 6 às 9. Segunda vigília, 9 à meia-noite. Terceira vigília, meia-noite às 3. Quarta vigília, 3 às 6. Então vamos lá. Jesus mandou que eles fossem para o outro lado e tinha um propósito nisso. Eu não vou entrar no detalhe que o que envolve o que aconteceu antes, eu vou ficar preso aqui. Tinha um propósito. O Senhor mandou que eles fossem para o outro lado. Quando eles estavam atravessando, eles foram surpreendidos por essa tempestade. Eu faço uma pergunta, será que Jesus não sabia da tempestade? Você acha que sim ou não? Com certeza sabia. Porque ele mesmo já deu um sermão sobre isso, e falando sobre que muitos sabiam discernir o tempo, olhar para o tempo, se vai ser frio, calor, se vai chover ou não, mas não sabia discernir o mundo espiritual. Então Jesus sabia
Aí, quarta vigília, a partir das 3 horas da madrugada, tempestade violentíssima. Quando nós vamos visualizar aquela cena, às vezes uma tempestade durante o dia, ela pode ser tão forte, com ventos tão fortes, que a gente tem dificuldade de enxergar por conta da carga, do volume de água e da ventania. Lembra dessa imagem? Vamos, se você quiser uma imagem um pouco mais forte, vai para aquelas imagens que a gente vê no jornal quando passa o tufão. Certo? Aí imagina, está ali aquela tempestade e aparecem uns relâmpagos. Somente uns relâmpagos. E só quando o relâmpago vinha, que dava aquela claridade, é que eles tinham uma visão. Então, como é que eles viram Jesus caminhando sobre as águas? Primeiro, não tinha registro algum que alguém já tivesse feito isso, que alguém tivesse caminhado sobre as águas. E aí ele já apavorado por conta do tamanho da violência, as águas, o vento, as ondas gigantescas. Então ele se depara com aquela imagem daquele ser caminhando sobre as águas. Cada relâmpago que dava, se aproximava mais. Ô Juarez, você está aqui, Juarez? Você consegue fazer um relâmpago aqui, Juarez? Hã? Tenta aqui, Juarez, vem cá. Pega aquela luz, aquela branquinha. Dá para fazer tem que apagar tudo. Dá, Juarez? Então vai, Juarez, eu tenho a noite inteira para você. Vamos lá. Deixa o Juarez. Liga aqui de cima, Juarez. Vamos lá. Vamos pensar aqui na tempestade do Juarez. Tem algum... Ô Juarez, dá para soltar um trovão aí ou não? Hã? Eu já estou querendo que o Juarez opera milagres, né? Juarez, não dá para soltar um trovão aí? Já? Não, mas tá, apaga o resto agora, vamos lá. Apaga o resto, apaga a cruz. Deixa eu ver esse apaga a cruz. Foi um relâmpagozinho. Apaga o resto aí. Apaga ali também, ó. Apaga ali também. Vamos ver se dá pelo menos um relâmpago aqui. Mais ou menos. Apaga aí a recepção também. Vamos ver. Vamos ver. Tem que dar um bom relâmpago aqui. Vai, Juarez. Aí imagina, presta atenção. Presta atenção numa cena mais escura. A quarta vigília é a hora mais escura da madrugada. Sabia disso? Quanto mais tarde, maior as trevas. Então, naquelas trevas, eles se deparam com um ser vindo caminhando. Vamos lá, Juarez, vai. Isso. Cada relâmpago que dava. Tá bom esse relâmpago, gente? Deu para ter um medinho? Deu? Então tá bom, já deu para ilustrar. Pode acender aí. Dava para fazer um trovão também, Juarez? Vai dar? Cadê? Libera na mesa aí, então. Alguém vai liberar? É o C, Juarez. Está falando que é o C que libera. Hã? Não, então apaga a luz de volta. Vamos lá. Imagina. Aí, numa cena como essa, vem Jesus caminhando sobre as águas, no escuro. Aí eu penso assim, você acha que Jesus vinha assim? Você acha que vinha desse jeito ou não? Hã? Como é que ele vinha? Pisando firme sobre as águas. Aí,
Palmas para a tempestade do Juarez. Você produz uma bela tempestade, Juarez. Hã? Chuvinha sem vergonha, mas eu estava esperando um negócio mais impactante. Aí, vamos lá, quarta vigília. Os discípulos, o medo toma conta, distorce a visão e enxerga um fantasma. Pedro, a primeira coisa que Jesus disse, mas Jesus imediatamente lhes disse, o que ele disse? O que mais? O quê? Mais uma vez, o que ele disse? Tem uma mensagem aqui para nós. Ele não repreendeu a tempestade. A primeira coisa que ele disse, coragem. Não tenha medo. Ele poderia ter chegado repreendendo a tempestade. A primeira coisa que ele poderia ter dito é: acalma-te. Não é verdade? Mas ele não disse para a tempestade. Ele disse para eles. Para o homem. Coragem. Não tenha medo. Sou eu. Quem está entendendo a mensagem que tem aqui? Antes de repreender a tempestade, ele está dizendo: não tenha medo. Coragem. Aí Pedro vem e diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Venha. Olha que coisa linda. Sabe por quê? Venha, respondeu ele. Porque Jesus sempre, o desejo do Senhor é que nós tenhamos experiências novas, incríveis, sobrenaturais. Se o Senhor achasse que não fosse possível, que não fosse para Ele, o Senhor dizia: não é prudente, não venha. Não, isso não é para você. Não é prudente para você. Mas para deixar o exemplo do que acontece conosco, o Senhor disse: venha. Então Pedro saiu do barco, vírgula, depois da vírgula está escrito o quê? Mais uma vez, o que aconteceu? E foi? Então, preste atenção numa coisa. Quem insistiu para eles ir para o outro lado? Jesus. Jesus não sabia que teria uma tempestade? Com certeza sabia. Mas essa não é a questão. Essas são aquelas mesmas situações que a gente diz assim: mas quem mandou eu abrir esse negócio? Quem mandou eu dar esse passo de fé? O Senhor falou comigo. Falou. Mandou você dar. O problema não está aí. Mas Ele também não disse que você não ia ser surpreendido nessa travessia por ventos fortes, por tempestades. Ele não disse que não aconteceria. Que é o que acontece conosco. Naqueles passos de fé. Deus mandou eu abrir o meu negócio, Deus mandou dar aquele passo de fé, Deus mandou eu ter a coragem para arriscar. Ok, está tudo certo. Está tudo certo, está tudo dentro do propósito de Deus. Só que tinha um ensinamento aqui. O que esses homens eram? Mas qual era a função deles? O que eles eram? Pescadores. Pescadores têm experiência com mar? Com navegação? Sim ou não?
Eles eram experientes. Só que o Senhor queria ensinar, naquele barco estava cheio de homens extremamente experientes na área da navegação. Era a função deles. Era a profissão deles. Só que o que o Senhor quis ensinar? Que existem situações que não vale a sua experiência. Que não é o seu currículo, o seu conhecimento. Não é quanta experiência você tem. Há situações que só a fé vai resolver. Simplesmente a única coisa que vai resolver é a fé. Não, eu tenho experiência nisso, não tem problema. Tem coisa com toda a sua experiência, se não for a misericórdia de Deus, se você não aprender a usar a sua fé, você vai afundar. Eu tenho habilidade nisso, não tem problema. Nem tudo depende da sua habilidade. Nem tudo depende do seu conhecimento. Há situações que nós enfrentamos na vida, que a única coisa para nos salvar e nos fazer romper e chegar do outro lado vai ser a nossa fé. Quem está entendendo? A sua fé. Então, aí Pedro vem e faz esse pedido. Diga que eu vá, se é o Senhor, diga que eu vá, venha. Pedro desceu, Pedro saiu do barco, diga comigo, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro fez o quê? Ele andou sobre as águas. Pedro viveu o sobrenatural. Vem cá, olha aqui para mim, por favor. Eu não sei o que você faz, eu não sei qual é a sua função, não sei qual é a sua atividade, mas tem uma mensagem aqui para você. Você pode ter conhecimento, você pode ter experiência, você pode conversar com especialistas, você pode ter um diagnóstico, você pode estar... Há momentos na sua vida que somente a sua fé, a fé no lugar certo, não é fé na fé e nem a fé na força do seu braço. Não é fé na fé e nem fé nas suas habilidades. Porque a fé nas suas habilidades não será o suficiente para te fazer chegar do outro lado. Pedro desceu das águas, desceu do barco e caminhou sobre as águas. Ele viveu o sobrenatural, ele viveu o sobrenatural através daquele passo de fé. Ele estava vivendo um milagre. Diga essa palavra, vivendo um milagre. Olha que coisa incrível, ele estava vivendo um milagre. Mas, vírgula, quando, diga comigo, quando reparou no vento, ficou com e prestou atenção? Sim ou não? Foi na direção de Jesus, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou, aonde? O vento não chegou depois, o vento já estava lá. A tempestade não chegou depois, a tempestade já estava lá. Eles já estavam aproximadamente enfrentando aquela tempestade de 7 a 9 horas, porque quando eles saíram, era 6 e pouco da tarde, ou menos do que isso. Quando Jesus foi até eles, já estava na 4ª vigília, das 3 às 6, aí nesse meio. Então eles já estavam naquela aflição, de 7 a 9 horas, vivendo aquele tormento. A tempestade já estava lá. Ele andou sobre as águas, ele viveu o milagre, ele viveu o sobrenatural, com a tempestade. Está claro isso?
quando reparou no vento, quer dizer, tirou os olhos do lugar certo, ficou com medo. Diga comigo, ficou com medo. O medo entrou. Esse é o nosso foco. Quando nós estivermos com os olhos no lugar certo, nós vamos viver o sobrenatural. Sabe o que significa isso? É a pessoa que ele dá os passos de fé, ele começa a viver um grande milagre, aí chega um momento que ele sai do sobrenatural e começa a viver de forma natural. Ele tira os olhos de Jesus e ele começa a fazer o quê? Olhar para as notícias, olhar para o que o especialista tal disse, olhar para os noticiários, aquilo que estão falando, as coisas que estão... Ele começa a olhar para os problemas que estão acontecendo. Aí entra o sentimento errado. O medo toma conta. O medo é inimigo da fé. O medo anula a fé. E quando o medo entrou, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Agora, sabe o que é o mais forte para mim? Aonde Deus está, gente? A Bíblia diz que Deus faz o seu caminho na tormenta. Há pouco tempo atrás eu fiz uma pregação somente sobre isso, Deus operando através do vento. O vento que pode devastar, ele pode ser uma brisa suave. Daqui a pouco eu vou ler para você que Deus é sol. O que acontece? Hoje eu estava aqui, pela manhã, quem estava aqui comigo, eu estava na transmissão, e eu fui perguntando aonde as pessoas estavam. Aí tinha gente espalhada por tudo quanto é lugar, estado do Brasil e fora do Brasil. Tinha gente de Angola, tinha gente de Holanda, tinha gente de Londres, tinha gente, estava tudo aqui. Eu falei, se você sair aí fora, tem um vento aí fora? Porque se nós saíssemos aqui e ali fora, tinha um vento soprando lá fora. Se eles saíssem lá na cidade deles, tem um vento soprando lá fora. Você vê que a presença de Deus, a grandeza de Deus, ele é tão forte, é tão poderosa. Às vezes a pessoa não fala assim, mas como Deus está em todos os lugares? Eu te faço a pergunta, o vento está em todos os lugares? Tem oxigênio em tudo quanto é lugar? Sim ou não? Deus é vento, Deus é luz, tem luz. Quando há luz num lugar, às vezes no outro, à noite, há trevas. Mas Deus é fogo, Deus é luz, Deus é vento, Deus é tempestade. Sabe o que nós aprendemos com a Bíblia? Que Deus é o que nós precisarmos. A mesma tempestade, o mesmo vento forte, quando o faraó achou que tinha um controle sobre o povo de Deus, Deus usou o vento, mandou um vento forte, abriu o mar vermelho, o povo começou a passar pisando em terra seca. Quando o faraó entrou achando que podia passar atrás, perseguindo o povo de Deus, o vento soprou o contrário, fechou o mar e foram mortos. O vento soprou para a destruição dos inimigos. Quando o povo estava no deserto, queria comer carne, começou a reclamar que não tinha carne, Deus fez soprar um vento forte, trouxe codornizes, e trouxe de ir quilômetros a 90 centímetros de altura. O vento soprou para abençoar. Ele é o que você precisa. A questão é, sabe o que mais impressiona nisso? Presta atenção.
Tinha uma tempestade ali, não tinha? O mar estava revoltado, não estava? Estava? As ondas estavam violentíssimas. A Bíblia diz, fustigando o barco. Aí eu te faço uma pergunta. Naquele momento, em que lugar as ondas estavam? Pensa um pouquinho. Cri, 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 cri. Não, bispo, não entendi o que o senhor quis dizer. O vento era forte, as ondas eram violentas, o mar estava tentando sucumbir, aquela tempestade violenta, aquela tormenta violenta. Jesus estava onde? Caminhando? Então aonde ela estava? Diga assim, debaixo dos pés de Jesus. Pensa um pouquinho nisso. Quando Pedro disse, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas em meio à tempestade. Naquele momento, a tempestade, as ondas, o mar, estava aonde na vida de Pedro? Debaixo dos pés de Pedro. A Bíblia não diz isso? Que todos os nossos adversários inimigos seriam colocados debaixo dos nossos pés? Ali, aquele momento, aquela tempestade que poderia ter afundado, poderia ter matado gente, Jesus estava tranquilamente caminhando sobre, ela estava debaixo dos pés do Senhor. Pedro, enquanto creu e olhou só para Jesus, o vento forte, a tempestade, o mar, estava debaixo dos pés de Jesus. Está entendendo a mensagem ou não? Sim ou não? Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da tempestade, não importa se é vento forte, furacão, vendaval, não importa o tamanho do problema, do inimigo, do adversário. Se você estiver na fé, enquanto você estiver na fé, é assim, ele está debaixo dos seus pés. Quem está entendendo? Mas você não pode falar amém aqui, sair lá fora e fazer tudo diferente. Que essa é a nossa questão. A gente crê, nossa, linda mensagem, muito forte a mensagem, mas espera aí, deixa eu aplicar ela na minha vida. Deixa eu aplicar ela na minha vida. Quando eu deveria olhar e dizer assim, poxa vida, quando eu dei meu passo de fé, a situação não era tão favorável. Todas as vezes que nós vamos dar passos de fé, se você perguntar para alguém que não está na mesma fé, o que você vai ouvir? Não é hora, não é o momento, acho que não é legal, acho que é arriscado você fazer. Olha, eu conheço gente que tentou e não deu certo, eu conheço gente que quebrou a cara, gente que faliu, gente que quebrou. Não é assim? Sim ou não? Se você for esperar o momento certo para fazer as coisas, você nunca faz. Por isso que a melhor coisa que existe é viver por fé. A fé faz o momento. A fé faz a hora. Está entendendo? É a melhor coisa que tem. É você viver por fé. É você olhar para o cenário que está aí, igual todo mundo fica assim, dizendo, o governo vai acabar. Não, pode acabar com muita gente, pode acabar com muita coisa, mas espera aí. Qual que é o meu governo? Qual é o meu governo? Nós não oramos, vem o teu reino? Sim ou não? O Deus que cuidou de nós até agora vai continuar? Amor, o governo vai arrebentar com tudo, vai destruir, mas só se for tua vida, a minha não vai. Porque a minha vida não está na mão de governo, a sua está? Sim ou não? O governo já fez alguma coisa legal para você?
A não ser que você está lá, que nem legal é, né? A não ser que você está no Bolsa Família, que nem legal é, não é verdade? A não ser que você está nessa medida, e você acha que isso é bacana, que é um incentivo a continuar na escravidão, com a mentalidade escrava. Do contrário, ninguém fez nada por você. Você tem que lutar todos os dias, você tem que levantar cedo todos os dias, você tem que usar a sua fé, você tem que tirar a força da fraqueza, você tem suas guerras para vencer. Tem ou não tem? Então, dependa da fé. Aprenda a viver por fé. E o que é viver por fé? Aqui tem uma lição para nós. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem do quê? Por quê? Por que você duvidou? Porque o problema está aí. O que te afundou foi a dúvida. O medo entrou dentro de você e é ele que te afundou. Por que você duvidou, homem de pequena fé? Por isso que eu sempre digo, se tem uma coisa que você precisa investir é na tua fé. Se tem uma coisa que nós precisamos estar atentos, é a fé. Porque são através das suas orações, através do que sai da sua boca, dos seus passos de fé, daquilo que você profetiza, daquilo que você declara, daquilo que você ora, das suas orações, é que você vai rompendo, que você chega do outro lado, que você passa por cima das tempestades. Sabe o que acontece com muita gente vitoriosa que nós olhamos hoje? E olhamos assim, puxa vida, que linda essa pessoa. Mas essa pessoa, ela é resultado das tempestades que ela venceu. Você sabia disso? Pessoas como nós, que estamos aqui, nós somos resultados das tempestades que nós vencemos. De não sermos sucumbidos pelas tempestades da vida. De não sermos sucumbidos pelas coisas que acontecem, que vêm realmente para nos afundar. Vem para afetar emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, afetar a vida familiar, desestabilizar tudo, e nós estamos o tempo todo vigiando, o tempo todo orando, o tempo todo louvando, o tempo todo repreendendo, o tempo todo atento ao que está acontecendo. Opa! Quem acompanhou o encerramento do jejum ontem? Então você ouviu a bispo falar uma coisa bastante interessante. Aliás, tem uma coisa aqui que eu tinha falado há uns 4 meses atrás. Max, imagino Jux, era ateu, se casou com uma mulher incrédula. Uma pesquisa foi feita, diga comigo, era ateu. Tá bom, então casou com uma incrédula, 2 ateus. Uma pesquisa feita com 560 dos seus descendentes, 310 morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos, assassinos. 100 ficaram conhecidos como beberrões, e mais da metade das mulheres se prostituiu. Os descendentes de Marx custaram mais de $1.250.000 no século XIX ao governo norte-americano. No século XIX. Jonathan Edwards, há 4, 5 meses atrás eu falei sobre ele. Foi contemporâneo de Marx, sendo um cristão consagrado, deu a Deus o primeiro lugar em sua vida, casou-se com uma mulher piedosa, temente a Deus. Cerca de 1.394 dos seus descendentes foram igualmente investigados. 295 receberam diplomas universitários, sendo que chegaram à presidência de universidades. 65 foram professores universitários, dos quais se elegeram senadores dos Estados Unidos. 3 foram governadores estaduais.
e outros ministros enviados às nações estrangeiras. 30 foram juízes, 100 foram advogados, 56 foram médicos, 75 na carreira militar, 100 foram missionários e pregadores famosos, bem como autores destacados. Cerca de 80 desempenharam alguma função pública, sendo que 3 foram prefeitos de grandes cidades. Um foi superintendente do Tesouro norte-americano, tendo um deles se tornado vice-presidente dos Estados Unidos. Nenhum dos descendentes de Jonathan veio a constituir qualquer problema para o governo, mas contribuíram imensamente para a nação e toda a sociedade. Qual é o problema de cada um? Qual é a questão aqui relevante? Diga comigo a palavra escolhas. Um escolheu não acreditar em nada, acreditar em si, acreditar na força do seu braço, acreditar na sua capacidade. É isso que ele produziu. É isso que ele deu conta de produzir. O outro decidiu acreditar em Deus, honrar a Deus, ser dependente de Deus, e gerou esse resultado poderoso, constituindo gerações, homens e mulheres que contribuíram muito para a sociedade. Mas tem que ter um ponto de partida. Tem que ter um ponto de partida. Tem que começar em alguém. As guerras que nós não vencemos, nossos filhos vão ter que travá-las. Mas as guerras que nós vencemos, os nossos filhos não terão que batalhá-las. Por isso que nós contagiamos, não é simplesmente a minha vida, não, é como eu disse outro dia, as famílias entendessem isso, nós somos como uma máquina, um trem enorme, com uma máquina puxando os vagões. Quando a família tem um casal ajustado, são 2 máquinas puxando os vagões. Aí esse vagão pode ser enorme, esse trem pode ser enorme, mas aquelas máquinas estão puxando, está influenciando. Por quê? O que o senhor quer dizer com isso, bispo? Preste atenção no que eu vou dizer para você. Deixa eu ler uma coisa aqui, ó. Palavras, atitudes, decisões, escolhas, diga comigo, são sementes que germinam. Existem cadeias demoníacas pecaminosas de caráter hereditário que nunca foram quebradas, porque ninguém nunca creu e se posicionou com fé e força. Quantas famílias estão, é uma cadeia, prostituição, divórcio, vício, roubo, filhos bastardos. Quando se percebe um percentual acentuado de pessoas na família com determinado problema, por exemplo, quando 90% dos homens na família são alcoólatras, quase todas as mulheres são mães solteiras. Transferência familiar de comportamento e vícios, por exemplo, quando pai e mãe, ou ambos morrem, algum filho assume o mesmo perfil negativo de comportamento. Percebe-se claramente uma transferência desse espírito alojado na árvore genealógica dessa família, que nunca foi superado. Mortes prematuras, estranhas, de caráter repetitivo, com algum tipo de doença. Já viu? Família que um atrás do outro. Outro dia, alguém estava falando para mim, o rapaz, 30 anos, infartou, morreu. 30 anos. Aí vai saber, outros na família, prematuramente, cedo, jovem, 40 anos. A maioria das mulheres morre de câncer, homens que morrem de determinada idade, alto índice de suicídios. Já viu homens que todos chegam naquela idade, partem. Índice de suicídio, primogênitos que morrem jovens, de morte violenta.
mulheres que abortam o primeiro filho, situações crônicas de perdas repentinas, acidentes e cirurgias frequentes, legado familiar de feitiçaria. É possível que um cajado de feitiçaria esteja sendo passado de geração em geração. Pessoas que desde criança apresentam dons sobrenaturais, como premonição, visão de espírito, audição de vozes estranhas, manifestações, e por aí vai, enfermidades repetidas, crônicas sem diagnóstico claro, doenças congênitas, insônia, sonolência, estranha que é uma opressão contínua, bloqueios mentais, desmaios, convulsões, epilepsia, peso, dor na coluna, dor de cabeça crônica, impressão de inchaço na cabeça, pontadas no corpo. Esterilidade, pode carregar um espírito que vai desde problemas físicos, como infertilidade e distúrbios menstruais crônicos. Esterilidade, diga comigo, espiritual e profissional, é uma cadeia, uma sequência de esterilidade. Ninguém frutifica naquela família, ninguém frutifica. Grave o que eu disse, espiritualmente e profissionalmente, significa o quê? Que as pessoas nunca crescem, nunca prosperam, nunca constroem algo relevante. Tudo que toca, quebra, estraga e morre. Animais de estimação morrem, empresas que a pessoa trabalha quebram, amigos abandonam, a igreja se divide, o espírito da esterilidade devasta tudo, perdas, roubos, dívidas constantes, pais e avós que eram ricos e que perderam tudo de uma hora para outra, insanidade, colapsos mentais crônicos e ciclos, problemas anormais e desvios na área sexual. Tudo que sai da normalidade bíblica vem da cadeia geracional, que nunca foi vencida. A palavra maldição é citada cerca de 200 vezes na Bíblia. Sabe o que é isso? Uma maldição. Quem entendeu? Agora eu vou fazer a pergunta: quem tem todas essas características? Só que o problema é o seguinte: não tem todas, mas tem gente que tem muitas delas. E qual que é a questão? Qual é a questão? Enquanto as pessoas não têm o entendimento, o discernimento, por isso que eu falei aqui da fé. Diga assim comigo, quero que isso entre lá na tua alma, no teu espírito. Se isso não entrar, só as experiências vai fazer você despertar. Diga comigo: o que é espiritual só pode ser tratado e resolvido de forma espiritual. Você não resolve de outra forma. Não resolve de outra maneira. O que é espiritual só tem solução de forma espiritual. Aí o que acontece? Existem pessoas que vão repetindo aquele ciclo imenso, gigantesco, aquela cadeia hereditária de derrotas, de devastações. E ninguém para se posicionar e dizer assim: não, eu não aceito isso para a minha vida mais. Eu não aceito. Eu não aceito deixar essa herança para minha descendência. Eu não aceito. Você sabe de uma coisa que a gente não... Presta atenção. Muitos de vocês já colhem boa parte das portas abertas que os seus familiares abriram. Muitos de vocês colhem isso. Só que tem uma coisa: bispo, então eu sou uma vítima, até o ponto que você continua sendo ignorante. A partir do momento que você tem conhecimento, você não é mais vítima. Então o que eu preciso fazer? Espera aí, eu fui vítima, eu entendo, eu já falei para vocês, meu pai teve muito e perdeu tudo.
toda a família do meu pai, todos os irmãos do meu pai, toda a família do meu pai foi fazendeiros. Todos perderam tudo. Ninguém, todo mundo perdeu tudo. Teve gente que recebeu herança 3 vezes. 3, sabe o que é 3? E o que aconteceu? Perdeu tudo. Na família do meu pai, existe uma carga de maldição em 2 áreas que são terríveis, assim, é muito forte isso neles. Financeiro, todos foram ricos por herança e todos terminaram pobres. Teve aqueles que multiplicou muito, mas perderam tudo e terminaram pobres. E na área familiar, adultérios, separações. Espera aí, eu não sou bobo. Eu identifiquei isso rápido. Eu identifiquei já por estar colhendo a mesma coisa. Quando aprendi com a Bíblia e orei, e olhei, e observei as histórias, eu disse, opa, eu sou o próximo. E já começou. Já começou. Porque sabe, aquela história, tudo que você põe a mão dá errado, você nunca cresce. Você vai, a hora que você acha que agora eu vou crescer, agora eu vou avançar, daqui a pouco você está desmoronando. Você está voltando à estaca zero. Eu caí a ficha. Eu disse, opa, termina aqui. A maldição termina aqui. A próxima geração é de bênção. A partir dessa geração aqui, ó. Uma geração de benditos. Quem está entendendo? Tudo isso são influências, se nós não entendemos, espera aí, como é que eu vou lidar com isso aqui de forma natural? Se existe algo espiritual, eu não aprendi a orar, eu não aprendi a quebrar, eu não aprendi, aí você, muitas vezes, essas tempestades que chegam, se você não aprendeu a lutar com a fé, o que vai acontecer? Você vai afundar, você vai dar a resposta errada, você vai fazer igual muita gente faz, fala aí, ó, tá vendo, dá tudo errado para mim, é sempre uma luta, para mim é sempre tudo mais difícil, e essa resposta você sabe que não vai resolver, você reclamar, se vitimizar não vai resolver, quando você deve se levantar, e peraí, eu hoje, quem acompanhou comigo hoje a live pela manhã? Coloca aqui, por favor. Salmo 91. Você que senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim, diga comigo, Deus, Tu és meu refúgio, confio em Ti e estou seguro. Espera aí, opa, eu tenho investido meu tempo com Deus, eu estou na presença do Altíssimo, Deus, Tu és o meu refúgio. Sabe o que Davi é o maior exemplo disso, ele sempre dizia, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem breve. Sabe o que ele estava dizendo? Não corro para lugar nenhum, porque não adianta eu estar para dentro das muralhas, proteger da minha fortaleza, não, lá não é lugar seguro para mim, Tu és a minha fortaleza. Não adianta eu estar atrás de um escudo, porque Tu és o meu escudo. Isso mesmo, Ele protege você das armadilhas, diga comigo, e defende de perigos mortais. Diga, seus enormes braços, estendidos, são como um, então presta atenção, a Bíblia, hoje eu falava isso pela manhã, a Bíblia diz que o Senhor coloca na concha da sua mão, os oceanos. Então, isso significa que o Atlântico, o Índico, o Pacífico, o Mediterrâneo, Ele coloca assim, na concha,
Agora imagina, ó, assim, agora imagina essa mão fazer assim. O que pode te atingir? Ó, seus enormes braços estendidos são como um escudo, diga comigo, atrás deles. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não precisa ter medo de nada. Nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem de doenças que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia, ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados. Diga comigo, você não sofrerá nenhum arranhão. Olha, é o famoso 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, você não vai sofrer um arranhão, você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é seu refúgio. Por que isso tudo vai acontecer? Diga comigo, porque o Eterno é o meu refúgio. Então, ao invés de pensar em fugir para qualquer lugar, se refugie em Deus. Faça dele o seu refúgio. O segredo está aí. O Deus Altíssimo, seu abrigo. Em voz alta, por gentileza, diga assim, ó: o mal não conseguirá chegar perto de você. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o mal não conseguirá chegar perto de você. A iniquidade não passará da porta. Sabe o que significa? A iniquidade vai chegar até a porta, mas ela não passa da porta. Ela não tem o poder de entrar na porta. Ele ordenou aos seus anjos que o guardem para onde quer que você vá. Está vendo que, espera aí, o quanto eu acredito nisso? Quanto eu creio nisso? Porque quando a gente crê, nós vamos dar as respostas a cada situação que nós estamos enfrentando por fé. Eu tenho tudo para me prostrar, mas eu não vou me prostrar, eu vou me levantar. Eu tenho tudo para não ter poder de reação, mas eu tenho poder de ação, porque da fraqueza eu tiro forças, na batalha eu me esforço, eu sei quem está comigo. Eu tenho tudo para temer, mas eu não vou temer, sabe por quê? Porque eu estou atrás desse escudo protetor. O trabalho, se tropeçar, eles o segurarão, os anjos. Se tropeçar, eles o segurarão. Diga comigo, o trabalho deles é evitar que você caia. Bispo, eu não estou vendo isso acontecer na minha vida. Você fez do Altíssimo seu refúgio? Qual a resposta que você dá a cada situação, a cada adversidade, a cada tempestade? Qual a resposta que você está dando? Quais as orações poderosas que você faz? Você caminhará tranquilo entre leões e cobras, pisará neles e nada acontecerá. Esse é o que eu mais gosto. Diga assim, ó: se você se apegar a mim, para salvar a sua vida. Aliás, se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, diga comigo: tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você. Como quem? Como quem? Vamos repetir? Diga comigo: se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Diga a palavra qualquer problema. De novo, diga qualquer problema.
a Ele. Ó, diga comigo, se você aprender a confiar em mim, é Deus falando com você. Se você aprender a confiar em mim, eu cuidarei de você como ninguém. Ninguém pode cuidar de você como Deus. Ninguém pode fazer por você o que só Deus pode fazer. Está entendendo? Ninguém pode fazer, seu pai, sua mãe, seus amigos, o médico, o advogado, o especialista, ninguém pode fazer por você o que só Deus pode fazer. Eu cuidarei de você como ninguém. Diga assim, ó, é só me chamar. Olha que intimidade. Você tem que gravar isso aqui, ó. Você tem que deixar, para que nos seus momentos, sabe, naqueles momentos das tempestades, das guerras, dos grandes desafios, Senhor, o Senhor falou que é só chamar. Eu fiz do Senhor o meu refúgio. Eu fiz do Senhor a minha fortaleza. A minha confiança está no Senhor. É só chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você. E depois darei uma festa em sua honra. Festa tem que ter gente, não tem? Mas a festa é para você. É para honrar você. Para colocar você nessa posição de honra. Para que todo mundo veja. Eu o protegerei com uma vida longa. Diga, eu não vou morrer cedo. Diga, eu terei vida longa. E mais, ó, a você mostrarei a minha salvação. Puxa vida. Guardado, protegido, abençoado, honrado, vitorioso, vida longa e salvo. Quando partir daqui ainda estou indo dessa para uma melhor. Sabe o famoso dessa para uma melhor? Mas para uma muito melhor. Agora que eu estou começando. Não é verdade? Porém, como é que nós damos as respostas certas? Fique em pé, por gentileza. Hoje eu resgatei um hino aqui com o pessoal, que é justamente... Quer que eu canto? Quer? Hã? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, o que a gente faz? Se as tristezas desta quiserem te sufocar, o que você faz? Segura na mão de Deus e vai. Agora bem forte, segura. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Diga, pois ela te sustentará. não temas, Não temas, segue adiante e não olhes. e não olhes para trás. Segura. Segura na mão de Deus e vai. Olha como é forte isso. Eu visualizo que quando os discípulos estavam lá naquele barco, naquele desespero, naquela tormenta,
achando que vai morrer, que vai naufragar. Eu imagino que Jesus, ele estivesse vindo ali, caminhando numa tranquilidade sobre as águas. E eu acredito que ele vinha nesse espírito. Talvez na minha cabeça aqui eu idealizo ele até cantando, vindo louvando em paz. Porque ele era homem, 100% homem, mas de uma fé sobrenatural. E é justamente por essas respostas é que essas tempestades, que a muitos podem sucumbir, coisas que talvez acontecem com a maior parte das pessoas e muitos naufragam na vida, ele superou e nos deu o poder para isso. É isso, de vez em quando você precisa parar e começar a louvar, começar a cantar e ser profético. Você percebe que só um pouquinho que nós cantamos, a atmosfera muda, o ambiente muda, a atmosfera interna muda. Muda ou não muda? Nós somos tomados, a atmosfera muda, interna, começa dentro de nós, começa a mudar. Mas é isso que Deus espera. Por isso que essas atitudes, essas respostas de fé é o que move o mundo espiritual. O Senhor não disse aquieta-te para a tempestade. Ele falou para o homem. Está com medo do quê? Coragem. Coragem. Depois de dizer ao homem, coragem, não tenha medo, e deixar Pedro passar por toda aquela experiência, que a tempestade passou. Não, às vezes a gente está falando assim, repreenda logo essa tempestade. Não, eu vou repreender depois que você repreender essa tempestade interna. Eu quero você confiando. Espera aí, se eu estou no barco, você vai afundar? Se eu te mandei ir, agora você vai sucumbir? Se eu falei para você, venha, agora você vai afundar? Quem está entendendo? Você precisa entender, porque o que eu quero dizer para você é que quando Deus te manda fazer algo, Ele não está dizendo que não virá tempestade, virá tempestade. Mas sabe para quê? Para mostrar a você que a sua experiência, a sua habilidade, sua capacidade, tudo que você conhece não é o suficiente. Você precisa de algo maior. E esse algo maior está na sua fé. Com a sua capacidade, com a sua habilidade, você vai viver o natural. Mas com a sua fé, você vai viver o sobrenatural, que é o que Deus tem com você. Deus quer que, através da sua fé, a tempestade, o mar agitado, está aqui, ó. Aonde está? Diga, debaixo dos meus pés. Diga, o mar agitado está debaixo dos meus pés. Significa o quê? Pode estar uma tormenta, talvez tenha outros ali que estivessem afundando. O Salmo 91 não diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? Não diz isso, sim ou não? Então você tem que aprender a caminhar pela sua fé. Não olha que 1000 está caindo daqui, 10.000 está caindo do lado de cá, e você vai ser mais um. Não, você vai ser aquele que vai estar de pé, você vai ser aquele que vai estar firme, você é aquele que não afunda, você é aquele que permanece para a glória do Senhor. Se as águas do mar da vida, elas afinam nós, vamos nós.
Elas desafinam nós cantamos bonito, elas cantam feio. Segura na mão de Deus. Se as tristezas desta vida te sufocar, segura. Então diga bem forte agora: segura. Segura. Pois ela me sustentará. Fala para você mesmo, não tema, segue adiante. E não olhes segura na mão Nós vamos orar e vamos determinar agora. Você vai determinar. Não tem tempestade que vai te parar. Você vai caminhar sobre as águas. As tempestades não pode, o mar não pode submergir. Você vai viver o sobrenatural. E você vai determinar isso em nome do Senhor Jesus. Eu não viverei o natural. Eu vou viver o sobrenatural. Eu vou crescer de forma sobrenatural. Eu vou avançar de forma sobrenatural. Eu vou superar de forma sobrenatural. Pode mil cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu serei aquele que vai estar de pé. Eu serei aquele que vai estar caminhando sobre as águas. Eu serei aquele que vai romper, que vai crescer, que vai avançar. Eu fiz do Senhor o meu refúgio. Eu fiz do Senhor a minha fortaleza. Nele eu confio. Em nome do Senhor Jesus, diga aí com autoridade. Diga: eu não aceito fracasso na minha vida. Eu não aceito maldições geracionais na minha vida. Eu não aceito o espírito da derrota, da miséria, do fracasso. Eu não aceito. Em nome do Senhor Jesus, tudo que eu colocar nas mãos vai dar certo. Tudo que eu colocar nas mãos vai crescer. Tudo que eu colocar nas mãos vai prosperar. Fala com ousadia, fala com fé, fala com determinação. Em nome do Senhor Jesus, eu não aceito na minha vida. Eu não aceito. Diga com fé: a partir da tua geração. Diga que a partir da tua geração será uma geração de benditos, de abençoados, de vencedores, vitoriosos. Em nome de Jesus, diga em nome de Jesus: eu não aceito na minha vida o espírito do fracasso, da derrota, da miséria, da vergonha, da humilhação. Eu não aceito na minha vida. Eu não aceito na vida da minha família. Eu não aceito na vida dos meus filhos. A partir da minha geração será uma geração vitoriosa. A partir da minha geração será uma geração de vencedores. A partir da minha geração será uma geração bendita. Em nome de Jesus, diga em nome de Jesus. Se você tem consciência que a tua família carrega uma carga de maldição, se você sabe que na tua família ninguém cresce, ninguém prospera, ninguém rompe na vida, diga em nome de Jesus: eu não aceito essa maldição na minha vida. Eu não aceito essa influência na minha vida. Não tem poder sobre a minha vida. Eu quero em nome de Jesus, fala com autoridade, eu quero em nome de Jesus hoje quebrar toda maldição sobre a minha vida financeira, toda maldição de fracasso, de falência, de miséria, de derrota. Eu não aceito em nome de Jesus. Eu não aceito na minha vida. Eu não aceito na vida da minha família. Eu não aceito na vida dos meus filhos. A partir da minha geração será uma geração vitoriosa, uma geração de benditos. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, pela minha fé, eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você tem
olha aqui comigo, olha aqui para mim. Vamos fazer algo bem feito? Vamos? Eu não sei de onde você vem, qual é a sua origem, se você vem de uma origem humilde, se você vem, talvez se você parar aqui com muita riqueza, detalhe e olhar, observa com muita lucidez o histórico familiar, sua família. Quantos são prósperos? Quantos cresceram, estabeleceram? Do que você tem conhecimento? Como é que teu avô terminou? Como teu bisavô terminou? Como a tua mãe, tua avó, tua bisavó? Talvez a gente vai caminhando, tratando as coisas como natural, a gente percebe que as coisas não fluem como deveria fluir, eu não cresço como eu tenho tudo para crescer, uma série de coisas que parece que foge o controle, não é normal, não é natural, e eu estou tratando como natural. Estou tratando de forma natural. Tem coisas na vida que enquanto a gente não pega realmente para tratar e diz assim, chega, eu não aceito. Quem acredita num Deus grande? Mas se eu acredito num Deus grande, por que eu vou viver à margem dessa grandeza? Por que eu vou viver uma vida derrotada, miserável, sendo roubado, nunca cresço, nunca prospero? É roubo atrás de roubo, é perda atrás de perda, é um emaranhado de problema. Cada tempestade que vem eu sucumbo. Então está errado. Eu não posso tratar isso mais como normal. Está na hora de você, sabe aquela risca no chão assim, que você fala assim, na minha vida eu não aceito. A minha geração vai ser uma geração bendita. Não vou tratar como normal, não vou tratar, não quero saber, não tem culpa do governo, não tem culpa do A, do B, do C, que me passou a perna, que me enganou, que me lesou, que não sei o que, agora entrou o governo que me prejudicou. Não, para com isso. Para com isso. Sabe por quê? Se Deus quiser te abençoar, a Bíblia diz que quando Deus estende as mãos dele, ninguém pode fazê-la recuar. Se ele estendeu as mãos para te abençoar, não tem quem falar, recolhe essa mão aí, recolhe essa mão que não vai. Não, acabou. Ele estendeu as mãos para te abençoar, ninguém tem o poder para fazê-la voltar atrás. Está entendendo? Se Deus determinou que você vai crescer, você vai crescer. Se Deus determinou que você vai prosperar, você vai prosperar. Que você será cabeça, você vai ser cabeça. Queira o inferno, queira ou não, vai acontecer. Agora, você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que é para você, que você tem condições de ir muito além de onde foi, de onde chegou, que você pode crescer muito mais, fazer muito mais pelo reino e pelas pessoas do que você tem feito. Você tem que acreditar nisso. Mas não trata como normal. Vamos fazer uma oração forte, específico para a vida, específico para hoje, segunda-feira. Se tem aí um espírito que tem pessoas que chegam até um ponto, ele não passa daquele ponto. Às vezes não só está estagnado, aí ele volta. Aí daqui a pouco parece que ele começa a recuperar. Agora eu vou deslanchar. Chega ali naquele ponto, ele para de novo naquele ponto, ele não passa daquele ponto. Está errado. Está errado. Está na hora de romper. Está na hora de ir para um outro nível. Você pode ir muito além. Você pode crescer muito mais. Então, nós vamos fazer uma oração específica pelo financeiro. E nós vamos quebrar toda e qualquer maldição hereditária, toda e qualquer maldição geracional. Geracional, vem geração. Você vai dizer assim, se tem qualquer resquício na minha vida, eu não aceito. A partir da minha geração vai ser uma geração bendita, de vencedores, de vitoriosos. Eu vou crescer, eu vou prosperar, meus filhos vão crescer, meus filhos vão prosperar, minha família será uma família, a minha geração, a partir da minha vida, será uma geração abençoada, próspera, vitoriosa, que tudo flui nas mãos em nome do Senhor Jesus. Quem crê? Então vamos lá, com toda a fé, diga assim comigo, diga em nome do Senhor Jesus, diga: eu não aceito na minha vida nenhuma maldição geracional
Eu não aceito nenhuma influência que vem de gerações. Diga em nome do Senhor Jesus: se a minha família não cresceu, não prosperou, porque carregam uma carga de maldição, diga: eu não aceito na minha vida. Diga: eu não aceito amarrações. Diga: eu não aceito limitações. Diga: eu não aceito maldições. Diga: eu quebro agora toda e qualquer maldição, toda e qualquer influência geracional, toda palavra que foi liberada contra a minha vida, palavras de maldições que amarram, que atrapalham. Diga: eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo e repreendo em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Tire a mão e diga: em nome de Jesus. Diga: toda maldição de gerações estão quebradas, anuladas, canceladas. Diga: cada palavra que foi liberada, que eu não ia crescer, que eu não ia vencer, que nada daria certo na minha vida, que não ia permanecer nas minhas mãos, estão quebradas, anuladas, canceladas e destruídas em nome de Jesus. Diga: eu não aceito. Diga: a partir da minha geração será uma geração de vitoriosos, de benditos. Então, de uma vez por todas, toda influência no mundo espiritual, o mal que agiu na minha família, nos meus antepassados, não tem poder sobre a minha vida. Diga: eu não aceito. Eu quebro definitivamente hoje toda influência, toda carga geracional. Diga: em nome de Jesus. Diga: está quebrada, anulada, cancelada e completamente repreendida em nome de Jesus. Tire a mão e diga: em nome de Jesus. Diga: em nome do Senhor Jesus. Agora volta a mão na sua cabeça de novo e diga assim, ó: a partir da minha geração, diga: eu serei bendito. Diga: os meus filhos serão benditos. Diga: tudo que eu fizer vai dar certo, tudo que eu fizer vai crescer, tudo que eu colocar as mãos vai prosperar. Diga: pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo. Pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo. Fala de novo: pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo. Diga: eu vou crescer. Diga: eu vou prosperar. Diga: eu vou caminhar sobre as águas. Diga: eu vou viver o sobrenatural. Diga: eu vou sair da medida que eu estou. Diga: eu não aceito mais essa mesma medida. Diga: eu não aceito mais os mesmos números. Diga: a partir de agora. Diga: eu vou avançar. Os números vão mudar. Não haverá limites em nome do Senhor Jesus. Diga: eu não aceito mais essa carga, essa maldição, que eu chego até um ponto, mas eu não passo dali. Diga: a partir de hoje está quebrada, porque a partir de hoje eu vou romper. Diga: eu vou crescer, eu vou prosperar em nome de Jesus. Tudo que eu fizer vai prosperar, tudo que eu fizer vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Agora abençoa a tua vida e diga assim, ó: a minha mente é um celeiro de ideias poderosas. Diga: a minha mente é um celeiro de ideias poderosas. Em nome do Senhor Jesus. Diga: em nome de Jesus, eu terei ideias criativas, poderosas, visão de crescimento, de evolução, de prosperidade. Em nome do Senhor Jesus. Diga: em nome do Senhor Jesus, eu terei uma visão
ampla, uma visão de grandeza, uma visão de crescimento, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a vida dela, Senhor. Dê visão a ela, Senhor. Dê visão a ela, expanda a mente dela, meu Pai. Dê ideias poderosas, ideias criativas. Dê a ela, meu Pai. Oh, meu Deus, tudo que ela fizer vai crescer, vai prosperar, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Você tem um negócio? Você tem um negócio? Eu quero que você fale o nome desse negócio. É a tua empresa? Fala o nome da tua. Se você não tem empresa, fala o teu. E você vai profetizar agora. Vamos profetizar para o mês de abril. Diga, o mês de abril será poderoso nesse lugar. O mês de abril será sobrenatural neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Diga em nome do Senhor Jesus. O mês de abril será extraordinário. Em nome de Jesus, eu vou crescer, eu vou prosperar. Clientes novos, contratos novos, fechamentos novos. Em nome do Senhor Jesus, portas novas se abrirão. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma multidão de novos clientes, uma multidão de novos contratos assinados, em nome do Senhor Jesus, o faturamento crescendo, avançando, prosperando, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isto em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, meu Deus, eu profetizo sobre a vida dela, o crescimento do negócio, da empresa. Eu profetizo, meu Deus. Dê visão a elas. Eu determino, eu profetizo a expansão. Ela ampliando, ela crescendo. Dê ideias novas. Amplie a visão. Amplie o conhecimento. Dê coragem, ousadia. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, por gentileza. Coragem. Seja tomado pelo espírito da coragem. O espírito da coragem, da ousadia. Tempestade faz parte do seu crescimento. Tempestade faz parte do seu treinamento. Senhor, unja as mentes aqui hoje. Amplie a visão. Levanta homens e mulheres corajosos, empreendedores. Unja a mente deles, que a mente dela, seja um celeiro de ideias poderosas. Ideias criativas, que vão gerar resultados poderosos, incríveis, sobrenaturais. Eu oro por eles, Senhor. Abençoa, visita, envia um anjo lá na empresa, no negócio dela, no setor que ela trabalha. Envia um anjo lá, Senhor. Abençoa esse lugar, limpa esse lugar, varre esse lugar, tira toda a influência negativa desse lugar. Tudo que estiver atrapalhando esse lugar crescer, prosperar, avançar, envia um anjo lá, Senhor. Eu quero um anjo lá, Senhor, fazendo uma limpeza nesse lugar, tirando toda e qualquer influência negativa daquele lugar. Que ele cresça, que ele avance, que ele prospere, que haja uma diferença poderosa, incrível, sobrenatural. Eu abençoo em nome de Jesus todos que estão comigo. Eu profetizo um mês de abril poderoso, de fluidez, de crescimento, de grande fluidez, de expansão. Eu profetizo um mês de abril glorioso, poderoso, ela vivendo o sobrenatural. Senhor, que ela possa se organizar, para que no mês de abril, quando chegar o final, ela vai fazer um culto de ação de graça para agradecer ao Senhor pelos grandes e poderosos resultados no mês de abril. Em nome de Jesus. Faz esse compromisso com Deus. Fala, Senhor, eu quero fazer um culto só de ação de graças, para louvar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, somente pelos grandes e poderosos resultados
que o Senhor derramou sobre a minha vida, sobre a minha empresa, sobre os meus negócios, em abril, em nome de Jesus. Amém? Levante as mãos por gentileza. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu abençoo os teus negócios. Eu profetizo um abril poderoso, um abril de grande fluidez, de portas abertas. Que Deus assopre o vento da prosperidade lá, o vento da abundância lá, levando clientes, negócios, contratos, vendas, promoções. Eu declaro em nome de Jesus, o mês de abril será um sucesso, uma bênção gloriosa. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, a bênção sobre a obra das tuas mãos, tudo que você fizer, que cresça, prospere, abunde em nome do Senhor Jesus, porque você tem a unção da prosperidade. Diga: eu tenho a unção da prosperidade, eu tenho a unção do crescimento. Diga: tudo que eu coloco as mãos dá certo, tudo que eu coloco as mãos cresce, prospera, tudo que eu coloco as mãos evolui, se multiplica, para a honra e a glória do Senhor. Diga: eu tomo posse. Diga: esta unção está sobre mim. Diga: a partir de hoje, a partir dessa oração, diga: eu vou para um outro nível. Diga: eu vou para novos resultados, resultados que ainda não experimentei. Diga: e um mês será melhor do que o outro será melhor do que o outro, cada mês melhor, para a honra e a glória do nome do meu Senhor. Diga: eu creio nisto e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Concorde com quem está do seu lado, se é da tua família. Diga: ó, esse mês será maravilhoso, estrondoso na nossa vida, e a partir desse mês, um mês será melhor do que o outro. Diga: um mês será melhor do que o outro, um mês será melhor do que o outro. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo.